Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito constitucional, rememorando que nas aulas passadas nós estudamos já sobre os direitos fundamentais, direito esses de primeira a quinta dimensão, e no bloco precedente, no bloco passado, nós falamos sobre o constitucionalismo. Dentro de constitucionalismo, ilustramos principalmente o constitucionalismo clássico, liberal, o constitucionalismo moderno e social e o constitucionalismo contemporâneo, deontológico. A partir desse momento, quero falar com vocês de um dos assuntos que se encontra entre o top 5 daqueles mais perquiridos, daqueles mais perguntados dentro do concurso de outorga de delegação, que é o assunto sobre poder constituinte. Gente, antes de abordar esse assunto, eu quero rememorar um pouco daquilo que eu ilustrei no bloco passado. Por quê? Porque no bloco passado eu abordei principalmente dentro do constitucionalismo clássico o constitucionalismo francês. E eu expliquei para vocês o momento que vivia a França, naquele período. Eu disse para vocês que naquele período onde o Luís XIV pontuava que o Estado era ele, nós tínhamos aí um absolutismo monárquico, um absolutismo onde somente ele tomava as decisões, Então, teoricamente, isso levou à sua queda e o constitucionalismo francês, onde ilustramos inicialmente os direitos e garantias fundamentais, onde ilustramos a separação das funções do poder e derradeiramente o forte movimento de positivação das normas. Mas nesse mesmo período, nós tivemos também um padre francês, que escreveu aí o que é o terceiro estado, que também ganhou a nomenclatura de constituinte burguesa, Ele, de certa forma, se abeberou do Supreme Power de John Locke e do contrato social de Rousseau para escrever o que é o terceiro estado. O que acontece? Acontece que naquele período, só entrando naquele slide para que vocês possam ver, nós tínhamos a burguesia e o povo somente pagando altas cargas tributárias, enquanto a tomada de decisão ela competia ao clero, primeiro estado, e à nobreza, segundo estado. Então, eles que traçavam as deliberações. Então, qual que foi a ideia do padre francês, Emmanuel Joseph Sieyès? A ideia dele foi que o terceiro estado, a população, também pudesse participar dessa tomada de decisões, E para isso surge, então, a ideia de uma proposta de ruptura. Ruptura, isso, A ruptura para a criação de uma nova Constituição. Então, isso também é importante de ser dito. Por quê? Alguns doutrinadores mais técnicos, eles denominam poder constituinte como se fosse somente o poder constituinte o originário, enquanto o poder derivado, decorrente, seria um poder constituído. Então, tecnicamente, numa linguagem mais precisa, constituinte somente originário, constituído, decorrente, derivado. Até aí, sem nenhum empecilho, até aí mais do que so far so good. Acontece que dentro dessa roupagem de poder constituinte surgem algumas classificações, Poder constituinte, também chamado de constituinte histórico, é aquele que faz a primeira constituição de um país. No caso do Brasil, o poder constituinte histórico é o poder constituinte de 1824. É a nossa Constituição imperial. De qualquer maneira, o que acaba sendo perguntado? Gente, primeira coisa, Então vamos trabalhar agora pouco a pouco, as principais questões. Poder constituinte, então, originário, é aquele que vai fazer a primeira Constituição. Essa primeira Constituição, ela surge, através de uma ruptura com a Constituição propriamente dita. Essa ruptura, ela pode acontecer com aquela pessoa que já está no poder. Se essa ruptura acontece com quem já está no poder, a gente denomina, essa revolução de um golpe de Estado. Agora, se a própria população, ela pleiteia, a própria população, ela surge, buscando aí uma nova carta constitucional, uma nova carta que limita o poder do Estado, a gente vai denominar isso, de revolução propriamente dita ou insurreição, Interessante. Qual que é a natureza jurídica desse poder constituinte originário? Gente, a natureza jurídica desse poder constituinte originário, para os positivistas, que é a maioria, é um poder de fato. Por que é um poder de fato? Porque o poder constituinte originário, ele funda a si mesmo, E para os jusnaturalistas? Para os jusnaturalistas, é um direito natural do povo. É um direito do povo, então, teoricamente, tecnicamente, auto se organizar. Até aí,
tudo tranquilo. Quais são as características principais do poder constituinte originário? Então, o poder constituinte originário cria uma nova Constituição. O poder constituinte cria uma nova Constituição. Essa é a ideia. Nós temos aí 6 características. Por que 6? Porque 6 é 2 vezes 3, 2 vezes mágico. A gente pode falar que ele é permanente, a gente pode falar que ele é um poder autônomo, que ele é um poder soberano. São essas que vão cair? Não, não são essas que vão cair, né? As que vão cair são aqueles 3 Is que surgem com uma grande frequência, que é I de inicial, I de ilimitado e I de incondicionado. Então, o poder constituinte, ele é inicial porque ele cria uma nova Constituição. Se ele está criando uma nova Constituição, ele não tem condições para tanto, diferentemente do que acontece com relação à emenda constitucional. Qual que é a forma, né, para a criação dessa emenda? Gente, a forma para a criação de uma emenda, 3/5, 2 casas, 2 turnos. Eu estou criando uma nova Constituição, eu estou saindo do zero. Se eu estou saindo do zero, não há condições, né? E derradeiramente, podemos falar que ele é ilimitado. Ele pode falar sobre qualquer coisa de qualquer maneira, né? Então, teoricamente, né, a gente pode dizer que o céu é o limite, ou seja, não tem limite, né? Pode falar aí à vontade. Acontece, gente, e aqui é importante de ser dito, que alguns doutrinadores, eles até trazem limites. Para aqueles que são justnaturalistas, né, o poder constituinte originário, ele acaba limitando-se, obviamente, ao direito natural. Isso é o que prevalece? Não, não é o que prevalece. Vimos que a natureza jurídica prevalecente é dos positivistas. Notem que, com relação aos positivistas, nós temos um doutrinador chamado Jorge Miranda. Esse doutrinador também nos traz 3 limites, né? Então, o poder não seria totalmente ilimitado. Existem 3 limites a serem observados. Essa questão muitas vezes não vai surgir numa primeira etapa, mas numa etapa oral, né? Quais são os limites? Gente, o primeiro limite que a gente pode trabalhar diz respeito, né, com relação ao conteúdo. Como assim com relação ao conteúdo? Gente, não podemos esquecer, né, então, que alguns direitos fundamentais já foram alcançados, né? Então, esse limite, inclusive que se encontra na observação de número 2, é o que a gente chama de limite transcendente. Então, se esses limites, né, esses direitos já foram alcançados, eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás, tá? Por quê? Porque se eu volto atrás, eu estou tangenciando, eu estou meio que passando aí, teoricamente, por cima do chamado efeito cliquet. Efeito cliquet, para quem é alpinista, né, uma vez que vai cair, é aquela trava, né, ou seja, que faz com que o alpinista ele não caia, né, até brinco que faz o clique, né, ou seja, seria mais ou menos essa ideia. Então, ele veda um retrocesso. Esse efeito clique também é denominado, então, de vedação do retrocesso, né, ou, para alguns doutrinadores, também denominado de entrincheiramento. Notem, né, que essa expressão entrincheiramento caiu no concurso da Magistratura Federal. Inicialmente, quando caiu no concurso da Magistratura Federal, eles trouxeram, né, a terminologia de maneira similar, com sinonímia à ideia do efeito cliquet da vedação do retrocesso. Acontece que alguns doutrinadores veem algumas distinções. Não vejo caindo, né, novamente com essa expressão entrincheiramento, mas pode cair como vedação do retrocesso sem nenhum problema. Então, é um limite transcendente. É esse limite que vai ser perguntado? Não, não acredito que seja esse limite o perguntado. Qual que seria o segundo limite, então, desenhado por Jorge Miranda? Gente, o segundo limite, que eu acho que vai ser, né, pode ser perquirido, é o limite heterônomo, que no slide, na verdade, seria o item C. Gente, por que heterônomo? Notem que o nosso país, ele é soberano. Até aí, não tem nenhum problema. Só que por mais que ele seja soberano, né, a gente não pode esquecer que ao se criar uma nova Constituição, esse constituinte, ele deve observar convenções, tratados internacionais, que o Brasil ele já é signatário, que o Brasil, então, teoricamente, já se comprometeu na órbita internacional. E uma vez descumprindo esses tratados, obviamente o Brasil ele sofreria algumas sanções, né? Razão pela qual nós temos esse limite denominado de limite heterônomo, que observa, então, né, um todo, né? Observa, então, teoricamente, não somente na ótica interna, mas na ótica internacional, uma visão de certa forma holística. O que é importante de ser trazido aqui? Gente, aqui, né, quando a gente fala de convenções internacionais, e essa é uma quebra, razão pela qual eu acho que pode ser perguntado,
né, nós temos que lembrar o status das normas das convenções internacionais dentro do Brasil. Quais são os status? Sabemos, né, que hoje nós temos os chamados blocos de constitucionalidade. Dentro do primeiro bloco se encontra a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Esse bloco, então, está acima dos demais. Até aí, tudo bem, sem nenhum problema, né? Junto com esse bloco, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda, quórum de 3/5, 2 casas e 2 turnos. Por que você acha que isso pode ser perguntado? Gente, eu acho que pode ser perguntado porque nós temos 3 tratados internacionais que foram aprovados com esse quórum de emenda constitucional, né? Nós temos inicialmente aquele que fala, né, do Tratado de Nova York, que fala das pessoas com deficiência. Inclusive, muitos doutrinadores entendem que nem seria necessário o estatuto da pessoa com deficiência, uma vez que esse Tratado de Nova York, né, ele teoricamente teria natureza constitucional e trabalha muitos pontos que se encontram no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, Tratado de Nova York, salvo engano, do ano de 2007 e aprovado com quórum constitucional no Brasil no ano de 2008. Até aí, sem nenhum problema. No ano de 2012 ou 2013, surge o Tratado de Marrakech. Tratado de Marrakech, que trabalha a questão relacionada àquelas pessoas que têm deficiência visual e que foi aprovado, salvo engano, no Brasil, com quórum de emenda no ano de 2017. Então, segundo o tratado internacional. São esses 2 tratados que têm quórum de emenda que serão perguntados? Não. Gente, no ano de 2021, aconteceu o assassinato do norte-americano George Floyd, né, nos Estados Unidos. E da mesma proposta, de forma teoricamente idêntica, né, também houve o exício, né, de um negro, salvo engano, dentro de um estabelecimento do Carrefour, né? Por que você está trabalhando isso? Porque dentro do ano de 2021 houve então um movimento das vidas negras importam, né? Black Lives Matter. Até aí, tudo tranquilo, até aí, tudo bem. O que acontece? Acontece que nesse mesmo ano, foi criada uma convenção internacional, que é a Convenção contra todas as formas de discriminação racial. Essa convenção, ela foi aprovada, né, para se ter uma ideia, no início de janeiro de 2022. Então, ela foi aprovada com quórum de emenda constitucional em janeiro de 2022. E isso trouxe vários impactos de forma relevante. Quais foram esses impactos relevantes? Gente, impacto relevante que a gente pode falar foi dentro da Lei CAO. Lei CAO é a Lei 7.716, que é a lei que fala, né, da questão do racismo. Se nós formos ver, né, houve uma equiparação de injúria racial e racismo. Tecnicamente, por exemplo, dentro do direito penal, se eu for fazer a leitura, eu vou ver que racismo é um crime, né, inafiançável, é um crime imprescritível e é um crime de ação penal pública incondicionada. E injúria racial, ela então seria, né, prescritível, afiançável e pública condicionada à representação. Houve, então, uma equiparação. Tudo que eu falo de injúria racial vale também para racismo, né? Olha só que interessante a mudança que foi esculpida. Gente, 2022, extremamente recente, né? Razão pela qual isso pode eventualmente ser perguntado. Notem que aquelas convenções, tratados internacionais que não foram aprovados com quórum de emenda constitucional, né? Eles se encontram aqui ou seja, no bloco intermediário. Então, temos aqui os tratados internacionais sem aprovação de emenda. E, derradeiramente, temos os demais tratados internacionais que não são de direitos humanos. Então, hoje, né, aqui embaixo, temos, por exemplo, uma lei. Essa lei tem que ser analisada sobre a ótica da Constituição e sobre a ótica dos tratados. Razão pela qual nós temos, então, controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade. Extremamente interessante, extremamente importante. Notem também que esses tratados internacionais, eles conversam, né, com as normas internas. É a mesma ideia do diálogo das fontes. Diálogo das fontes, também chamado, né, de diálogos de complementaridade, diálogos de conexão, que muitas vezes nós vemos dentro do direito civil com o Código de Defesa do Consumidor. Quando isso acontece numa órbita internacional, né, onde nós temos, então, um tratado internacional sendo aplicado dentro do Brasil, nós chamamos isso de cláusulas, né, de retroalimentação. Então, cláusulas de retroalimentação. Olha que interessante, né? Essas cláusulas, elas são, então, os
vasos comunicantes, ou seja, o diálogo das fontes numa perspectiva internacional. Tudo bem, sem nenhum problema, então. Esse é o nosso segundo limite, né, desenhado por Jorge Miranda, que seria, então, um limite heterônomo, né? Esse que seria o perguntado. Temos também, por demais, limites imanentes relativos aí ao poder constituinte formal. Esse não vejo sendo tão perguntado, tão perquirido. Gente, poder constituído derivado. O que é importante de ser dito? O poder constituído derivado, ele é um poder de segundo grau. Por que ele é um poder de segundo grau? Gente, porque esse poder constituído derivado, como o próprio nome já diz, ele deriva, né? Então, ele é o responsável por realizar as constituições estaduais, né? E também por esculpir, teoricamente, aí a lei orgânica do Distrito Federal. Então, ele é poder constituído, né? Derivado decorrente. Sem nenhum problema, sem nenhuma roupagem. Notem que a natureza jurídica desse poder constituído derivado, que pode ser decorrente ou reformador, é justamente a ideia de um poder de direito, né? Porque ele existe nos termos em que a lei foi criada. Ele é secundário, porque ele decorre do originário, ele é condicionado quanto à forma, já falamos, para sua mudança 3/5, 2 casas, 2 turnos, e ele é limitado quanto à sua matéria, razão pela qual nós temos as cláusulas pétreas, os cernes inabolíveis, os núcleos de intangibilidade. Quando eu falo do decorrente, que é o que faz, então, as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, a gente nunca pode esquecer do denominado, né, ou da denominada normas de reprodução ou de observância obrigatória. Por quê? Porque toda vez que eu trabalho a criação de uma Constituição estadual, por ideia de simetria, né, ela tem alguns princípios que são estabelecidos na Constituição a ela. Então, são princípios estabelecidos de forma direta ou indireta, que faz menção expressa aos estados. Temos princípios que são extensíveis, que se encontram na nossa Constituição, né, da República Federativa do Brasil, mas que se estendem aos estados e também se aplicam a eles. E temos os princípios sensíveis. Esses princípios sensíveis, vira e mexe, eles caem na primeira etapa do concurso, né? Princípios sensíveis são aqueles que se encontram no artigo 34, inciso 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. São aqueles que franqueiam, que possibilitam, então, uma intervenção federal nos estados. E como que se dá essa intervenção federal? Gente, a intervenção federal ela é decretada pelo presidente da República, né? Mas ela é proposta pelo Procurador-Geral da República mediante um instrumento que é denominado de ADI interventiva. Então, precisa ocorrer, precisa se perfazer por intermédio dessa ADI interventiva. E o que acontece? O STF, quando ele decide se cabe ou não cabe essa intervenção, ele vincula o presidente. Então, apesar dela ser decretada pelo presidente, quem vai deliberar mesmo é o Supremo Tribunal Federal. Até porque se o presidente não cumprir essa decisão, ele pode responder por crime de responsabilidade. Né? Então, essa dinâmica dos princípios sensíveis, das normas de observância de reprodução obrigatória, são aqueles que caem principalmente dentro da primeira etapa. Devem ser, por isso, estudados e relembrados com maior frequência. Quando eu falo do poder constituído derivado, reformador de segundo grau de emendabilidade, eu devo lembrar que ele faz a mudança, né, teoricamente, formal da Constituição. Essa mudança formal da Constituição, ela pode acontecer pela criação de uma nova emenda, né, de uma emenda de revisão e também pela inserção dos tratados internacionais, né, dentro do Brasil. Então, essa mudança formal da Constituição pode acontecer de 3 maneiras, só lembrando que 3 é mágico, passado, presente e futuro, estado da água, sólido, líquido e gasoso, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Ela pode ser por emendas ordinárias, tratados internacionais e emendas de revisão. Notem, temos a mudança informal da Constituição. Essa mudança informal da Constituição é aquilo que a gente denomina de mutação constitucional. O grande exemplo de mutação constitucional que a gente pode falar é com relação ao casamento. Na nossa Constituição, salvo engano, no artigo 226, fala que o casamento deve ser realizado entre homem e mulher. Tudo bem. Só que o que acontece? Acontece que toda vez, né, que a sociedade ela evolui, o direito precisa evoluir de forma conjunta, até para que o direito não se torne desacreditado. Então, com lastro no afeto, com lastro no amor, né, que é onde se pauta hoje o direito de família do Código de 2002, fez-se necessário, então, a mudança, né, do quê? Da mudança da interpretação por intermédio dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, por exemplo, é possível uma família homoafetiva, um casamento homoafetivo, né? Sem nenhum empecilho, sem nenhuma, né, discussão. O que é interessante de ser dito
é que, notem, ao final do ano passado, houve a criação, né, salvo engano, de uma lei, de um projeto de lei, falando que seria inviável o casamento homoafetivo. Gente, isso pode ser perguntado numa primeira fase porque vai cair por terra, né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Houve uma mutação já no ano de 2010, no ano de 2011. Então, mesmo que seja criado por lei, muito provavelmente o STF fará um controle de constitucionalidade, né? Se chegar, obviamente, até o STF, porque existem outras formas de controle, conforme veremos adiante. Razão pela qual, então, eu ilustrei essa questão, porque eu acho que ela pode ser perquirida principalmente numa primeira etapa, né? Sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. Gente, o que mais que a gente precisa trabalhar aqui? A gente precisa falar dos limites a esse poder. São quantos limites? Gente, são 3 limites, tá? Hoje aplicados. Alguns doutrinadores entendem que são 4. Por que são 3? Porque 3 é mágico, né? Gosto de falar, 3 é mágico. Lembre-se sempre, então, de Odin, Thor e Frigga, Brahma, Shiva e Vishnu. Gente, o primeiro limite, ele é o chamado limite circunstancial. Esse limite circunstancial, ele fala que em determinados momentos nós não poderíamos fazer a mudança, né, da nossa Constituição, porque a vontade, ela pode estar deturpada. A vontade, ela pode estar prejudicada, né? Quais são esses limites? Eles se encontram no rol taxativo. Esse rol taxativo, ele vai falar o quê? Ele vai falar de 3 situações. Quais são essas situações? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Somente essas 3. Notem, há uma grande probabilidade disso ser perguntado numa primeira fase. Por quê? Porque muitas vezes eles vão mudar o limite circunstancial. Eles vão colocar, né, não uma intervenção federal, mas uma intervenção estadual. E eles colocam assim, olha, são limites circunstanciais. Né? Daí ele coloca estado de defesa, estado de sítio e intervenção estadual, né? Você está disperso, porque já está cansado com o transcorrer da prova, né? Lê de uma forma meio acelerada e acaba errando a questão. Então, notem, só são essas 3 hipóteses. Estado de sítio, de defesa e intervenção federal. Tudo bem. Outra pergunta que pode ser feita aqui diz respeito, né, justamente ao período da pandemia. Porque no período da pandemia nós tivemos a decretação do SPIN, né, período de emergência pública em saúde nacional. Dentro dessa SPIN, nós tivemos a questão do Covid-19, do COVID-SARS-2, né, e foi decretada a calamidade pública. Gente, calamidade pública, ela gera um limite circunstancial? Não, ela não gera. Então, mesmo durante aquele período, foi possível, né, a realização de propostas de emenda constitucional. Então, notem, calamidade pública não é um limite circunstancial. Mais uma vez, calamidade pública não é um limite circunstancial e isso deve ser lembrado, porque pode ser perguntado, né, em tônica de pegadinha, tá bom? O que mais que nós temos? Nós temos daí os limites formais. Quando eu falo de limites formais, a gente tem que lembrar a legitimidade, a gente tem que lembrar, né, o procedimento, a promulgação e tudo mais. Então, quais são os limites formais? Primeiro detalhe, quem tem a legitimidade para propor? Presidente da República, 1/3 das casas, né? E também 50% das assembleias legislativas. Tá? Então, essa é a iniciativa. Tem até uma música de um professor, chama Flávio Martins, que ele trabalha isso. Ele fala assim, a emenda é proposta por 1/3 do Senado, também pelo presidente ou 1/3 de deputados, né? Daí vai, né? Não vou ficar cantando aqui, né? Mas é que eu lembrei disso. Muitas vezes acaba auxiliando vocês, principalmente nessa primeira etapa, né? Essas questões vão ser perguntadas em primeira etapa, não vejo elas sendo perquiridas, principalmente em etapas orais, tudo bem? Então, essa é a legitimidade. Para a emenda constitucional, 3/5 das casas e 2 turnos, lembrando-se sempre que não tem sanção ou veto. Ela é promulgada pela mesa da Câmara e do Senado, não é ou, tem que ser por ambas, together, né? E notem que ela só pode ser reproposta em outra sessão legislativa. Aqui a pegadinha, muitas vezes, é confundir sessão legislativa com legislatura. Legislatura dura pelo período de 4 anos, né? Ou 8 anos se senador. Sessão legislativa, né? Vai do dia 2 de fevereiro até 17 de julho e 1º de agosto até dia 22 do 12, tá? Então, essa é
os limites formais procedimentais, tá? E os limites materiais? Gente, os limites materiais são as chamadas cláusulas pétreas, cernes inabolíveis, núcleo de intangibilidade. Eles se encontram descritos, cunhados e talhados no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. São 4 cláusulas pétreas expressas, e isso é importante, né? Cláusulas pétreas expressas. Quais são essas cláusulas pétreas expressas? Gente, nós temos a forma federativa de Estado, temos o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto, né, é importante, pode ser perguntado, porque esse ano é ano de eleição. Se é ano de eleição, pode ser, então, indagado, né? Notem, voto direto, secreto, universal e periódico. Ele é obrigatório? Não, não é obrigatório. A obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Isso surge em primeira fase com uma certa frequência. Por que não é obrigatório? Gente, dos 16 aos 18 anos eu não sou obrigado a votar, né? Dos 70 em diante eu não sou obrigado a votar. Então, assim, esse voto, ele não é obrigatório, não é cláusula pétrea, tudo bem? Separação das funções do poder. Separação das funções do poder, a gente não pode mudar. E os direitos e garantias individuais. Notem, são cláusulas pétreas expressas, direitos e garantias individuais. Isso é uma pegadinha que acontece com uma grande frequência. Não são os direitos fundamentais, são os direitos individuais. Direitos individuais são aqueles descritos, né, ou seja, na sua maioria no artigo 5º, tá? Mas não são os únicos. Quando eu falo em direitos fundamentais, o rol ele é mais abrangente. Direitos fundamentais, eles abarcam direitos individuais, eles abarcam direitos sociais, eles abarcam direitos de nacionalidade, eles abarcam direitos políticos e partidos políticos. Notem, nacionalidade, grande chance de ser perguntado nessa próxima etapa, nesse próximo concurso. Por quê? Porque houve, né, uma emenda constitucional do dia 3 de outubro de 2023, que trouxe aí uma alteração com relação à nacionalidade. Então, caramba, né, super importante, super relevante. Partido político, né, e direitos políticos podem ser perguntados por ser ano de eleição. Então, olha só que interessante. Aqui dentro nós temos vários assuntos, né, essenciais de serem, né, verticalizados. Assuntos, então, que devem ser debruçados, né? Então, temos que trabalhá-los, tá? Temos que estudá-los. Mas são cláusulas pétreas expressas, os direitos e garantias individuais. Não caiam na pegadinha de colocar direitos fundamentais. Se eles colocarem expressos. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Para a maioria da doutrina, sim, mas são implícitos. Por quê? Porque eu não tenho como falar no direito individual sozinho sem falar do direito social. Não tenho como falar, por exemplo, do direito à vida sem dar um mínimo, né, para que essa vida seja uma vida digna, entendem? Então, assim, muitas vezes os direitos eles estão correlacionados, esses direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais são para a maioria de cláusulas pétreas, mas não são cláusulas pétreas expressas. Outra questão, né, que pode surgir com relação a essas denominadas cláusulas pétreas, né, diz respeito à mudança, né, que a gente denomina mudança com relação a, obviamente, a formatação. Então, por exemplo, hoje, para eu aprovar um projeto de emenda constitucional, eu preciso de 3/5, 2 casas e 2 turnos. Então, eu não estou conseguindo esses 3/5. Então, eu passo, por exemplo, uma mudança, né, na Constituição, alterando o quórum. Isso seria uma cláusula pétrea, não expressa, mas sim implícita, tá? Então, ventilamos com vocês hoje os 3 limites. Quais são os 3 limites? Formal, formatação, iniciativa, né, promulgação, a questão relacionada à sessão legislativa. Falamos das cláusulas pétreas, cernes inabolíveis, núcleo de intangibilidade, que são limites materiais, e falamos também, né, diga-se de passagem, com relação aos limites circunstanciais. Observação. Gente, primeira observação que eu preciso trazer com vocês, dentro ainda com relação a essas cláusulas pétreas, esses limites materiais, diz respeito, né, à mudança aqui do sistema. Por quê? Parcela da doutrina compreende que são cláusulas pétreas também implícitas o sistema presidencialista e a forma republicana de governo, uma vez que isso foi uma deliberação pretérita em 93, tá certo? E a última que eu falei para vocês são cláusulas pétreas implícitas, ou óbvio, a chamada dupla revisão. O que é essa dupla revisão? Gente, a dupla revisão
a hipótese na qual se modificariam os limites já plasmados, né, para inserir uma nova emenda. Qual o limite que ficou faltando? Gente, o limite que ficou faltando são os limites temporais. Limites temporais, para muitos, não existem mais. Né? Limites temporais falavam que nós não poderíamos mudar a nossa Constituição, né, por um determinado período de tempo. Em 1824, de fato, houve um limite circunstancial. Nós não pudemos modificar a nossa Constituição, né, a nossa Constituição Imperial, inicialmente pelo prazo de 5 anos. Por que a gente não pôde fazer essa mudança? Justamente para se criar uma estabilidade. Ai, prof, mas na ADCT, quando eu vejo, né, esses atos de disposição constitucional transitória, eu vi também que a nossa Constituição também trazia um prazo de 5 anos para emenda de revisão. Notem, a emenda de revisão, ela não limitava a modificação da Constituição, ela trazia somente uma forma diferente, né, que ao invés de se dar por 3/5 das casas e 2 turnos, poderia ser feita em sessão unicameral. Então, não era um limite propriamente dito. É isso hoje, né, que pontua, que abraça a grande maioria da doutrina. Trouxe para vocês no nosso material dentro da observação de número 4, né? Então, vou colocar assim, ó, limites temporais, né, se fizeram presentes na primeira Constituição, dado o seu anseio de trazer estabilidade. Ela não pode ser modificada no interstício de 4 anos. Hoje, né, na nossa Constituição, ela não houve nas normas da DCT, porque ela só trazia uma nova forma de modificação. Gente, dito isso, deixo para vocês, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.